Aí pessoal, tudo bem? Bom, vamos começar aí a nossa aula de hoje, luminotécnica. Apesar que é o seguinte, né? Nós já começamos a luminotécnica na aula passada, mas tivemos aí alguns problemas de descontinuidade. Mas, em função de que eu tinha falado para vocês a respeito de uns vídeos aí, ó, não repara não que, caraca, bicho, eu dormi com esse óculos aqui, acabou quebrando aqui, cara, tá meio torto aqui, parece aqueles maluco doido, né? Mas tá bom, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, nessa primeira aula de luminotécnica aí, a gente vai falar a respeito de um assunto que nós já falamos na aula passada, mas a gente vai ter que relembrar algumas coisas aí. Como é que nós vamos fazer? A gente vai fazer pequenas aulas aí de uns 10, 15 minutos, né? E nessas aulas aí a gente vai, deixa eu até marcar aqui, deixa eu ver aqui, o tempo, deixa eu marcar aqui como cronômetro. Vamos dar umas aulinhas aí de uns 10 minutos, né? E aí a cada capítulo que a gente vai fazendo, a gente vai trabalhando em algum assunto aí da luminotécnica. Vamos ter aí algumas avaliações aí e tal, mas isso aí tudo a gente vai tirando de letra aí, tá bom? Muito bem, pessoal, luminotécnica, vamos lá. Peraí, vocês vão perguntar, pô, professor, mas caramba, né, nós já tivemos aulas anteriores e tal. Essas aulas aqui, a gente pode fazer assim, a gente pode trabalhar, eu vou passando para vocês vão fazendo, assistindo elas. Se tiver alguma dúvida, vocês passam no WhatsApp para a gente e a gente vai trabalhando isso aí. Isso aqui são aquelas 3 aulas aqui que ficaram faltando. Outra coisa, pessoal, aquelas aulas de AutoCAD, a gente vai trabalhar isso lá na frente, tá? Então, o AutoCAD, não se preocupe não que a gente vai ter mesmo essas aulas de AutoCAD aí, tá? Beleza? Vamos lá, falando sobre luminotécnica, muito bem. Relembrando aquilo que a gente falou nas aulas anteriores, a gente teve aí alguns conceitos, né? Por exemplo, de lâmpadas. Não esqueçamos que este material, lembra disso? Ó, lembra? Vocês já tiveram lá, eu tirei um xerox do livro, né? Então, vocês têm, cada um de vocês, aí um xerox do livro. Então, acho que é tranquilo a gente relembrar alguns momentos aí. Vamos lá, lâmpadas e luminárias, né? Inicialmente, a gente pode falar um pouquinho a respeito de luminotécnica, o porquê disso. A luminotécnica serve para quê, pessoal? Para a gente poder calcular o nível de iluminamento. Por exemplo, num ambiente, a gente tem determinadas ambientes que a gente tem lâmpadas, a gente tem que tipo de lâmpada e o que acontece nisso? A gente tem que calcular. O exemplo que a gente deu naquela aula que a gente deu sobre luminotécnica poxa, eu estou num ambiente, é uma escola, ou é uma sala de cirurgia, ou sei lá, seja qualquer ambiente aí, mas que tipo de lâmpada eu posso usar, quantas lâmpadas eu preciso instalar, que tipo de cor, certo? A quantidade certa para cada ambiente, então é isso que trata a luminotécnica, né? É justamente isso, é a gente poder trabalhar não calculando demais, ou seja, a gente gastando demais valores, né, dinheiro para poder instalar, como também não vamos gastar de menos. Mas tudo dentro de uma norma, tudo dentro de uma situação em que a gente está calculando. Então, é bem técnico a coisa aí, beleza? Falamos também a respeito dos tipos de lâmpada. Então, por exemplo, lá, tipo da lâmpada incandescente, que foi o início, né? Vamos relembrar que foi Thomas Alva Edison que inventou essa lâmpada. Teve mais de 1000 instrumentos para ele determinar que tipo de filamento. Lembra disso aí? Lembra? Pois é. Então, isso aí tudo a gente já viu nas aulas. Depois vieram as lâmpadas fluorescentes, até a gente viu a questão dos componentes, reator, a lâmpada, né? E tudo isso aí a gente já viu em aulas, mas se vocês quiserem também a gente faz um videozinho sobre isso aí, a gente coloca no quadro, não tem problema. Só dá um ok aí, tá? Não esqueça de dar um like aí, dá um like aí e se inscrever no canal. Esse negócio de canal não está muito certo, não, mas tudo bem. Beleza?
Aí falamos bastante sobre as lâmpadas de descargas, né? Vapor de sódio, vapor de mercúrio, vapor metálico, que ainda tem muita lâmpada dessa instalada ainda nas ruas. Apesar que hoje a gente tem lâmpadas mais modernas, mas ainda existe muita lâmpada desse tipo ainda instalada nas ruas aí, as prefeituras instaladas nas ruas. E aí chegamos àquela questão das lâmpadas de LED, certo? Que é o futuro, sim, é o presente na verdade. Que a vantagem dela, ela é muito menor, ela é mais econômica, o fluxo potência vezes iluminamento, né, o fluxo luminoso em função da quantidade de watts que ela consome é muito menor, certo? Então ela é uma lâmpada muito mais que tem rendimento melhor, certo? E que hoje, né, e nos próximos anos é o que a gente vai ter, né? Inclusive nos carros, automóveis hoje já está tendo aí lâmpada de LED, como a gente já viu anteriormente, ok? Deixa eu ver se ficou faltando os halógenos de Croy. Ah, outra coisa importante também, a questão da cor, né? Lembra? Aquela questão da cor. Quanto mais azulada, branca tendendo ao azul, ela é uma lâmpada mais clara. Mas a sua temperatura, em termos de graus Kelvin, ela é maior. Deixa eu ver se é mais, falamos na aula passada. Falamos também com relação à questão dos reatores, a função do starter, falamos também na aula passada. Deixa eu ver aqui. Lâmpada fotovoltaica. Tudo aqui está aqui, tá? Tudo está aqui, Esquece isso aqui não. A questão das partidas, como é feita a partida numa lâmpada de descarga. Falamos sobre o LED. Deixa eu ver, falamos também sobre as lâmpadas incandescentes. As aplicações, né? Certo? Falamos também sobre as grandezas da luminotécnica, por exemplo, o que é luz, o que é cor, acabamos de citar agora a questão da cor. Falamos muito sobre a candela, lembra? Definição, intensidade luminosa na direção perpendicular de uma superfície plana de área igual a 1 sobre 600 mil metros quadrados, é a área, né? Certo? Falamos sobre fluxo luminoso, o lúmen, né? Que é o fluxo luminoso emitido no interior de um ângulo sólido de um esfero radiano por uma fonte pontiforme de intensidade invariável igual a um candela em todas as direções, né? Lembra isso aqui, ó? Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Nós falamos isso aqui a aula passada, lembra? Não esqueça, pega sua apostila aí. Falamos sobre iluminância em termos de lux. Uma iluminamento, né, de uma superfície plana de área igual a 1 metro quadrado, que recebe na sua direção perpendicular um fluxo luminoso igual a um lúmen, uniformemente distribuído, é a densidade superficial de fluxo luminoso recebido. Então, por exemplo, lux, essa é uma unidade de iluminância. Por exemplo, assim, ó, quantos lux eu tenho aqui nesse ambiente? Quantos lux eu tenho lá no sol? Quantos lux eu tenho lá no meu ambiente de trabalho? Então, tudo isso aí você vai medir em iluminância, lux. Eu não sei quem é que foi, alguém aí colocou um programa, inclusive tem um aplicativo no celular, né? Você baixa o aplicativo, ele chama-se, como é que chama o equipamento mesmo? Luxímetro. Você baixa aqui e aí você tem ali uma questão bem simples, né, bem rápido, não é muito preciso, tá, pessoal? Temos aí a luminância, né, que é a luminância em candelas por metro quadrado, que é em uma determinada direção de uma fonte de área emissível igual a 1 metro quadrado. Temos a eficiência luminosa, que é lumens por watts, ou seja, o quanto uma lâmpada ela emite em termos de lumens por watt, ou seja, o rendimento dela. A curva de distribuição luminosa, tá? São diagramas, né? Isso é dado, cada fabricante, é um segredinho, hein? Cada fabricante, ele monta uma tabela, né? Ele pega aquela esfera grande
E, lógico, laboratório. Aí ele coloca aquela lâmpada dentro da luminária e ele liga e ele mede em termos horizontais e verticais, longitudinal e transversal, qual é o fluxo luminoso que esta luminária ela consegue transmitir. Mas isso aí não se preocupa não, que isso aí tem tabela, tá beleza? E aí nós chegamos finalmente nos métodos de cálculo de iluminação, ok? Beleza? Tá? Esse aqui é inicial. Continuamos aí nos próximos com os cálculos de iluminação.